Olá! Qual é a maior obra já realizada por um homem? Bom, se você respondeu Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, você está no caminho certo. Porém, a gente precisa verificar os detalhes, por que essa obra realmente é a maior obra já realizada. Nós estamos acompanhando aqui na carta de Paulo aos Romanos os argumentos de Paulo sobre a justificação no que se refere à necessidade da justificação. Por que o homem precisa ser justificado? Depois que ele já falou várias coisas, né, várias verdades aí sobre esse tema, agora ele vem falando sobre essa necessidade. Ele nos falou sobre Adão e como ele introduziu, o pecado introduziu a morte no mundo. E justamente a obra de Jesus Cristo, ela se conecta com a obra de Adão no seguinte sentido, é porque a obra de Adão trouxe um estrago tão grande, uma tragédia tão grande, que era necessário uma obra infinitamente superior à obra que ele, Adão, realizou, embora muitos, né, as pessoas normalmente não associam Adão como um grande realizador de obras, né? Não é uma obra boa, mas foi uma grande obra, uma obra de grande prejuízo. Precisava alguém fazer algo imensamente superior para suplantar, para desfazer os prejuízos dessa obra. E é nesse sentido, então, que Paulo ele começou na última passagem que nós vimos. Primeiro ele falou sobre Adão e depois no último versículo ali do capítulo, o versículo 14, né, o último versículo daquela passagem, do capítulo 5, ele se refere a Adão como um tipo daquele que haveria de vir, ele fala. Ele está se referindo a Jesus Cristo, a passagem que nós vamos ver hoje deixa isso bastante claro, e claro, essa comparação que ele faz é o início daquilo que vai ser explicado, ou seja, a obra de Jesus Cristo superando, resolvendo a obra, a herança deixada por Adão. Nós vamos então continuar a leitura no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, verificar então essa ideia que Paulo traz, ressaltando aqui a obra de Jesus Cristo e nos mostrando porque ela é realmente superior. Iniciando então aqui do versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Vamos então ver essa superioridade da obra de Cristo. Jesus Cristo, a sua obra desfaz a tragédia humana. A obra dele é a única que pode fazer isso.
ele mostra que, Paulo nos mostra aqui que a graça é o que desfaz essa tragédia. É a graça de Jesus. A graça de Jesus é aquele presente. A graça de Jesus não é a graça no seu sentido popular, o sentido que muitas vezes as pessoas entendem como algo que pode se misturar com o mérito humano, por exemplo. Graça, graça é presente, graça humilha o homem, a graça ela elimina as possibilidades de qualquer merecimento da parte do ser humano, porque ela é um presente de Deus. Isso é graça. E essa graça que era necessária para desfazer aquilo que Adão fez. Ou seja, enquanto Adão gerou uma multidão de pecadores condenados à morte, como o texto diz, ele trouxe a morte para todos. Aqui no caso são todos os seres humanos, todos são seus descendentes por causa do seu pecado. Cristo gerou uma multidão de beneficiários perdoados de todos os seus pecados. É isso que Paulo chama de graça transbordante. A graça transbordou, a graça superou, porque Paulo ele trata aqui do assunto do pecado de cada um de nós como algo acumulativo. Como a gente já vem dizendo aqui na carta, nós sabemos que Adão ele legou à sua descendência a sua culpa e a sua pecaminosidade. E nós, na qualidade de herdeiros de Adão, somos culpados e somos pecadores. Ora, o que Jesus faz é perdoar a nossa culpa diante de Deus e perdoar todos os nossos pecados. Aliás, perdoar todos os pecados de uma multidão de pessoas. É por isso que a graça é transbordante. É uma graça que ultrapassa qualquer possibilidade humana, qualquer projeto, qualquer filosofia, qualquer feito de qualquer homem, porque somente Jesus poderia realizar isso. É uma graça transbordante. Além disso, é uma graça que tem poder sobre a morte. A gente já viu aqui, e Paulo continua dizendo que Adão ele trouxe um reino, o reino da morte. A morte reinando, a morte se impondo, a morte se mostrando soberana, dominadora sobre a raça humana. Mas Jesus vem e possibilita que aqueles a quem ele salvou, aqueles que são os beneficiários da sua obra, eles eles desfrutem de vida neste mundo e no mundo vindouro. Ou seja, são pessoas que têm vida hoje e continuarão a ter vida, essa vida eterna que já é concedida. Veja que, repetindo aqui um versículo que já foi lido anteriormente, que está lá no Evangelho de João, Jesus fala claramente, né, que quem crê nele tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, já passou. Ou seja, é um ato que começa aqui e é vida abundante. Isso é que é reinar em vida, é possuir a vida verdadeira, a vida espiritual, é estar reconectado, religado a Deus e desfrutar disso para todo sempre, né? Essa condição ela vai para além dessa vida, quando então, evidentemente, isso vai ser de uma qualidade muito melhor, muito maior, vai ser um estado de perfeição, onde essa união com Deus ela vai se estabelecer, ou melhor, ela vai se concretizar, né, de forma absoluta e plena por toda a eternidade. Mas isso já é desfrutado. E isso é obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Agora veja que, deixa eu ver aqui, eu acho que é o versículo 17, né? Se eu não me engano, exatamente, ele diz, pela transgressão de um só homem, reinou a morte, né? A morte reinou por meio dele. Mas muito mais agora aqueles que recebem de Deus
a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Então, quem é essa multidão de beneficiários a que Paulo está se referindo aqui? São aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Esses são os que desfrutarão dessa vida, os que desfrutam dessa vida. É claro que ele está falando aqui no sentido, parece um tempo futuro, né? Mas é que ele está aqui agregando todas as pessoas que continuarão sendo alcançadas. Essa graça, ela continua operante e essas pessoas efetivamente reinam e reinarão. É um ato contínuo de Deus salvando, é um ato contínuo de Deus beneficiando as pessoas por meio da obra de Jesus Cristo. É muito importante a gente olhar as coisas sob esse ângulo, porque somente a graça de Jesus é que pode desfazer essa tragédia, essa situação que é realmente a grande tragédia humana. Tem muitos que pensam na tragédia humana como as tragédias, né, no plural. De fato, né, não vamos desmerecer isso, né? Todas as calamidades, os desastres naturais, os desastres que acontecem por outras causas, as doenças, as epidemias, as pandemias, todas essas tragédias, todas essas questões são complicadas, mas a maior de todas as tragédias é o pecado que vem lá de Adão, o pecado que foi introduzido na humanidade e com ele a morte no seu sentido absoluto, a morte física, a morte espiritual, a morte eterna, e tudo isso Jesus Cristo veio resolver, porque somente ele podia sobrepor a sua obra à obra de Adão. Mas ninguém mais pode fazer isso além de Jesus Cristo. E somente a graça de Jesus pode conceder essa vitória, essa vida que está sendo colocada aqui por Paulo. A graça de Jesus desfaz a tragédia humana. A justiça de Jesus produz a justificação, como a gente vê aqui nesse texto. Qual é a relação entre essas coisas? Claro, Adão, Paulo apresenta aqui como Adão praticando um único ato. Veja que aqui tudo se resume em dois atos. São duas pessoas e são dois atos. Não é uma soma de atos, são dois atos. O ato de Adão foi o seu ato de transgressão, ou seja, o seu pecado específico de desobedecer a Deus. É transgressão e desobediência. Paulo usa os dois termos aqui, os dois estão corretos, porque ele transgrediu desobedecendo. E esse único ato foi o ato que causou toda a tragédia, ou seja, foi o ato que gerou uma multidão de pecadores. Da mesma forma, ele cita aqui como Jesus praticando, efetivando um único ato de justiça, um ato de obediência. E qual é esse ato? O ato de justiça que Paulo se refere aqui é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Muitos gostam de ver Jesus de uma maneira folclórica, de uma maneira amável, outros gostam de ver Jesus como um mestre, o grande exemplo, gostam de extrair ali as suas frases, muitas vezes até exageram aí na visão de Jesus, dando para Jesus uma visão meio socialista, enfim, tem muitas ideias aí sobre Jesus. Mas o fato é que Jesus, embora evidentemente todos os seus ensinos sejam ensinos bons, tudo aquilo que ele disse sejam palavras de verdade, palavras de vida, que nós devemos sim aprender, devemos colocar para a nossa vida. Embora a sua obediência neste mundo aqui tenha sido uma vida de obediência perfeita ao seu Pai, a Deus Pai, tenha sido uma vida de retidão, uma vida sem pecado absoluto, porque Jesus realmente
não pecou porque simplesmente ele não poderia pecar. Jesus é realmente impecável. O fato é que a grande obra de Jesus e o grande ato de obediência de Jesus, o ato supremo de obediência de Jesus e o ato supremo de justiça de Jesus foi o seu sacrifício na cruz, foi a sua morte, o seu sangue derramado. Foi ali que Jesus cumpriu a justiça de Deus. Foi ali que Jesus entregou a sua vida em lugar dos pecadores. Foi ali que ele resolveu a questão que estava pendente. Foi ali que Deus, o juiz, julgou o seu próprio filho e tomou isso como um ato aceitável para que a sua justiça fosse satisfeita, para que a morte de um pudesse sanar o problema de muitos, o problema de uma grande multidão. Paulo fala lá na carta aos Filipenses que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E é exatamente isso que a gente vê aqui, ele falando em Romanos. A sua morte, o seu ato de obediência, foi isso que resolveu, foi isso que produziu a justificação. O que é a justificação? Mais uma vez, a justificação não é pessoas que Deus transforma simplesmente da noite para o dia, uma pessoa totalmente afastada dele, uma pessoa morta espiritualmente, uma pessoa inimiga, uma pessoa que não está nos seus caminhos. Ele transforma essa pessoa numa pessoa boa, correta, perfeitamente justa. Isso não é isso a justificação. A justificação, especificamente falando, é declarar alguém justo. É dizer, esta pessoa é justa, não com base nos seus méritos, mas com base nos méritos do meu Filho Jesus Cristo. Isso é a declaração. Isso é tornar alguém justificado. E isso é o que a carta aos Romanos nos traz de maneira muito clara. E essa justificação, ela não exclui, evidentemente, que andar nos caminhos de Deus, etc., é algo que é esperado dessas pessoas. Aliás, do próximo capítulo, ou seja, o capítulo 6 em diante, Paulo vai falar bastante sobre as demandas da vida cristã, aquilo que se espera de alguém que é justificado. Mas isso é uma outra questão, isso é o caminhar, né? O que Jesus fez foi declarar, foi tornar possível, né, que pessoas fossem declaradas justas a partir da sua fé, a partir do momento que depositam a sua fé em Jesus. O seu ato de justiça lá no passado abriu a porta, abriu a possibilidade e exerce o poder para que essas pessoas sejam alcançadas e venham a ser efetivamente justificadas. O efeito disso é uma grande multidão de justificados. Grande multidão. Paulo fala aqui de todos, né? Assim como Adão trouxe uma tragédia para todos, Jesus trouxe uma justificação que é para todos. Né? Isso especificamente no versículo 18, isso muitas vezes traz alguma confusão para as pessoas. Afinal, como pode ser isso se Paulo está falando o tempo todo, em toda a carta, que a justificação é pela fé, aqueles que exercem fé em Jesus? Agora, todos então, será que ele está falando de uma justificação universal, né? Claro que não. Isso não teria como conciliar com tudo aquilo que Paulo vem dizendo e vai continuar dizendo, e com todo o Novo Testamento, não faz sentido. Mas eu gostaria de trazer aqui aquilo que eu entendo que está dentro do contexto, aliás, está dentro do contexto da carta como um todo, que é a questão dos judeus e dos não-judeus. Isso Paulo já traz lá desde o início. Ele diz que o evangelho é a salvação, tanto do judeu, é o poder de Deus para a salvação, tanto primeiro do judeu, mas também do grego. E ele vem falando sobre toda essa questão, que tanto o judeu quanto o não-judeu precisam ser salvos. Tanto o judeu quanto o não-judeu estão debaixo da condenação de Deus, são filhos de Adão, são descendentes de Adão. E tanto o judeu quanto o não-judeu
precisam reconhecer que é somente a fé em Jesus que pode justificá-los. É nesse sentido que todos, tanto um quanto o outro. Deus não tem um povo que ele designou lá para ser apenas aquele povo que vai ser salvo, apenas uma raça, apenas uma nação. É sobre isso que o texto está dizendo. É importante a gente entender essa questão aqui. Somente Jesus ele pode sobrepor sua obra de Adão, porque ele é realmente superior. Ele é Deus, ele é perfeito. A sua justiça é uma justiça perfeita. E a justiça procedente de Cristo, somente ela pode conferir justificação. Veja, não há qualquer pessoa que tenha nascido nesse mundo que tenha as qualificações de Jesus Cristo. Não tem qualquer pessoa que tenha nascido nesse mundo que possa dizer, não tenho pecado. Não há qualquer pessoa que tenha nascido nesse mundo que possa chegar até aquela cruz e dizer, está consumado, como Jesus disse. Não tem qualquer pessoa que tenha dito como ele, que ele tem poder para perdoar pecados. Somente Jesus perdoa pecados. Somente Jesus justifica. Somente Jesus proporciona que o homem se reconcilie com Deus, porque somente Ele pode resolver a grande tragédia humana, a grande herança deixada por Adão, uma herança maldita, uma herança terrível. Mas Jesus traz essa herança bendita, essa boa notícia que é a salvação nele, que é o coração do Evangelho, o coração do plano de Deus. Bem, só tem um meio de desfazer o legado de Adão. E se você ainda não teve essa oportunidade, é importante que você, caso você entendeu já que você precisa dessa identificação com Jesus Cristo, você precisa ser declarado justo por Ele. Não adianta qualquer outro meio. Se você já sabe disso, você tem que saber que é necessário depositar sua fé exclusivamente em Jesus Cristo e não somando Jesus a qualquer outro e absorver a sua obra graciosa e a sua obra que é justa, a sua obra perfeita na cruz. É para isso que você tem que olhar. Se você ainda tem dificuldade com isso, peça a Deus para te ajudar a compreender e se reporte a Ele. É com Ele que você precisa tratar sobre isso. Se você já é alguém que já está livre desse legado de Adão e você hoje é um beneficiário da obra de Jesus Cristo, então você precisa se voltar para essas verdades. Você precisa ser alguém que se aproprie dessas verdades e ao transmitir Jesus para as pessoas, seja esse Jesus único, esse Jesus que Paulo nos fala aqui, que é com a sua obra graciosa e com a sua obra justa que resolve o grande problema das pessoas. Qualquer evangelho que se desvie do grande problema e que se desvie da grande solução é um evangelho falso. Nós sabemos disso e precisamos focar realmente naquilo que as Escrituras nos ensinam para poder efetivamente cumprir o nosso papel aqui, que é transmitir essa verdade, a única verdade que as Escrituras nos trazem, transmitir isso para as pessoas. Esse é o nosso dever. Na próxima semana, nós vamos prosseguir aqui com a questão da lei e a graça. Como é que a lei se relaciona com a graça em tudo isso que Paulo vem dizendo. Ele vai amarrando, ele vai costurando os assuntos aqui para caminhar depois para os aspectos da vida cristã. Ele tem algo a dizer muito importante sobre essa relação entre lei e graça.
Então, que aquilo que nós vimos hoje seja de benefício para a sua vida, de alguma forma abençoe a sua vida, de alguma forma Deus fale ao seu coração, não seja a minha palavra, a minha voz, a minha figura, mas que a voz de Deus possa ser ouvida e possa operar na sua vida. E que a gente possa se rever aí na próxima semana. Eu não vejo você, mas você pode ver e ouvir a mensagem. Então, até lá e que Deus te abençoe.